Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José. Hoje para mais um encontro onde eu quero compartilhar com vocês algumas análises sobre situações, no mínimo, muito estranhas que estão acontecendo aqui no Brasil. E se nós não tivermos a devida atenção, você e eu poderemos ser classificados como vilões, como pessoas preconceituosas. Isso porque muitas dessas figuras que se acoplaram à figura do ex-presidente da República, depois dele ter caído para o lixo da história, estão se colocando agora na condição de vítimas, de perseguidos, inclusive classificando uma suposta perseguição que estão sofrendo de cristãofobia. Será que existe algum tipo de fundamento nesse tipo de discurso que está sendo colocado? Ou é apenas um discurso de um estelionatário tentando se proteger agora das sanções que certamente sofrerá pelo seu comportamento político e não pelo seu comportamento religioso? Vou conversar com vocês sobre essas questões e temos uma questão muito objetiva também envolvendo o Banco Central que eu quero conversar aqui com vocês. O presidente Lula, ele pode demitir o presidente do Banco Central. Afinal, pode ou não pode? Vou conversar com vocês sobre essas questões. Mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, porque você se inscreva aqui conosco também. Você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Conheça os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Enfim, não esqueça de dar o seu joinha e o seu comentário aqui no nosso portal, tá bom? Lembrando que todos os dias eu abro um chat para a gente bater um papo ao vivo antes de entrarmos no ar. E se você puder também, se inscreva no nosso clube de membros, que é uma ferramenta adicional para você estar aqui inserido nas nossas discussões, você apoiar aqui os nossos encontros, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, ontem eu mostrei para vocês um vídeo onde o Silas Malafaia, não sei se dá para chamá-lo ainda de pastor, ele disse que no Brasil existe um movimento, né, que seria voltado a converter heterossexuais em homossexuais, como se isso fosse possível, né? Pessoas estando bem com a sua heterossexualidade, de repente ela muda porque ela está sendo influenciada por um ativismo gay aqui no Brasil. E isso, segundo esse senhor absolutamente inescrupuloso, teria origem em Karl Marx, seria o marxismo cultural que estaria fazendo isso com a sociedade brasileira. Gente, é muita loucura, mas isso tudo é para ajudar as pessoas que ficaram ao redor desse tipo de político que se camufla em religioso, de jogarem cada vez mais essas pessoas no mundo do preconceito, do medo, do pânico, e aí cada vez mais não prestarem atenção na realidade concreta aqui no nosso país. E hoje veio à tona esse vídeo aqui do senhor André Valadão. Gente, o que está pintando de vídeo de gente que diz que teve relacionamentos sexuais com o senhor André Valadão, no campo da homossexualidade, enfim, situações assim, não está no gibi. Isso não seria objeto aqui, eu nem vou mostrar para vocês aqui esses vídeos de pessoas que estão nessa linha aí, porque não é o nosso objeto aqui. Agora, ele só está presente aqui nos nossos debates porque fez discurso político a favor de Bolsonaro, discurso eleitoral a favor de Bolsonaro, apoiou o comportamento de Bolsonaro durante a pandemia, logo apoiou um comportamento que levou pessoas à morte, e mais do que isso, dessensibilizou as pessoas ficaram desumanas, as pessoas ficaram alheias à morte do outro. E não foi pouca gente, não. Quando um ex-presidente da República como Bolsonaro tem o volume de votos que ele teve, é sinal que a maior parte dos seus eleitores simplesmente não levou essa realidade como um fato para ser digno, né, da apreciação eleitoral. Então ele veio hoje dizendo isso aqui, e aí eu quero compartilhar com vocês essa fala aqui. Vamos lá. Linguagem que não é a linguagem do céu, que não é uma linguagem que é aquilo que é a vontade de Deus. Por isso, quando eu falo desse tema, cristãofobia, me alarma, como que eu posso dizer isso aqui? Me sacode pensar que nós ouvimos sobre tanta fobia. Onde está a cristãofobia? Gente, é o seguinte, né? Então o cara diz que tem que matar gay, né? Que a Bíblia... que foi isso que ele disse, não adianta ele dizer que não falou esse tipo de situação. Ele vai ter que dar explicação ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público lá de Minas Gerais, às ações civis que ele vai responder, para esses segmentos e instituições que ele tem que prestar esses esclarecimentos. E aí o que acontece? Quando ele é demandado, olha, está tendo uma cristãofobia. Não, está tendo uma canalhofobia.
uma calhordicifobia, né? Ou seja, a fobia do calhorda ou contra o calhorda, contra o canalha. Desculpem usar essas expressões aqui, gente, mas não tem jeito. Como é que eu vou classificar? Vou dizer que isso é cristão, que isso é um religioso, é um homem que prega a paz, um homem que prega o amor, quando ele fez exatamente o contrário, e não é por outra razão que ele apoiou a figura do ex-presidente da República, né? Você coloca Cristo e Bolsonaro, peraí, né? Não tem condição alguma. Mas então tá vindo esse tipo de personagem com esse tipo de fala, que não vai ajudar certamente a ele escapar dessa história, não. Aqui tem vídeos aqui no canal do Rony Telles sobre essas situações que eu falei com vocês, né? Sobre essas histórias extremamente não confessáveis do senhor André Valadão. Freud explica muito isso, né? Qualquer pessoa que observe muito uma pessoa fazer um discurso muito preconceituoso contra gays, contra homossexuais, gente, tem uma questão psicanalítica aí muito complicada. Às vezes isso resulta ali, ou demonstra, uma má resolução interior da pessoa que está incomodada, que está fazendo uma cruzada em relação a esse assunto. Enfim, quem é especialista entende muito isso e quem tem sensibilidade também entende. Quando alguém tem um comportamento, não só nesse campo, né, gente? Qualquer tipo de comportamento muito efusivo contra alguma coisa, sempre envolto num preconceito, tem a situação ali por trás muito complicada, né? Pois bem, e ainda dentro desse universo, dentro de tantas confusões que nós tivemos aqui no Brasil, onde verdadeiras agremiações religiosas foram convertidas em verdadeiros partidos políticos, agora nós estamos diante de mais um dilema, mas agora no governo Lula. E quem chama atenção é um editorial hoje do Estado de São Paulo. O título do texto é Lula, os evangélicos e o espírito republicano. Atender os evangélicos não é beneficiar financeiramente lideranças religiosas com novas isenções fiscais. É governar responsavelmente, respeitando os valores de cada um. Então quer dizer que se o governo Lula não conceder benefícios fiscais, por exemplo, a esses pastores, esses líderes, ele também é um cristãofobo? É um cristofobo? É um termo tão inusual, né, que é difícil até a gente colocar corretamente. O Lula sofreria também de cristãofobia? Enfim. E editorial muito interessante nesse particular aqui, e eu sublinhei uma parte aqui embaixo, né? Eu vou colocar, inclusive, na descrição do nosso vídeo. Aqui ele diz o seguinte, esse editorial. Agora, na busca por condições mais benéficas para as igrejas, a bancada evangélica tenta isentar de impostos toda a compra de bem ou serviço feita por um CNPJ de igreja. A rigor, pretende-se criar um feudo de imunidade. Tudo que supostamente se relacionar com uma entidade religiosa estaria imune de tributos, ou seja, mais do que uma igreja, essas lideranças querem ter negócio altamente lucrativo. Outra frente de pressão da bancada evangélica é a liberação da tributação da folha de pagamento dos empregados das igrejas. Gente, é o seguinte, a igreja se coloca como um partido político com esse tipo de isenção e os seus líderes, que vão cada vez mais acumulando riquezas, capital, ganham também mais força política para, inclusive, interferirem no processo social aqui no nosso país. Gente, é muito complicado, o governo Lula vai ter esse desafio pela frente aí. E quanto mais debates a gente tiver sobre essas questões, quanto mais a gente conseguir discutir essas questões, sempre levando em consideração que o Estado brasileiro é um Estado laico, não deve proteger, privilegiar religião nenhuma, quanto mais a gente conseguir jogar luzes sobre essas discussões, mais a gente estará evoluindo no caminho das nações mais desenvolvidas do mundo, né? E aí, gente, entrando aqui no aspecto econômico, que a gente vai ter que fazer essa migração, a gente vai jogar luzes sobre essas questões. Hoje eu vi um vídeo com o pronunciamento da Gleisi Hoffmann, né? Eu vou colocar um trecho aqui para vocês, vamos lá. De não ser mais claro e efetivo no sentido de dizer que ia baixar a taxa de juros. O comunicado foi muito duro. Depois que ele recebeu um monte de críticas, inclusive na mídia, é que ele cedeu talvez para uma posição que tinha em parte da diretoria. Ele tem feito política. Ele dá entrevista, ele fala publicamente, não foi ainda na Câmara, a gente tinha convocado, aí mudou para convite, não foi lá, ele tem obrigação também de ir. Então, assim, o posicionamento dele, a performance, a atuação política, e ele precisa responder sobre isso, né? Ela está falando do Campos Neto, presidente do Banco Central. A autonomia tem que dar muita responsabilidade a quem está no Banco Central. O presidente do Banco Central tem que se comunicar pela ata do Copom, não nas entrevistas e nem para fazer palestra
para empresário, para público e para investidor. Então eu acho que ele tem que responder sim. A minha vontade, se você quer saber, é que ele devia sair já, devia sair logo. Acho que ele faz mal à economia brasileira. Mas vale arrumar essa briga? Você acha que o Lula deveria pedir, de repente, um processo para que possa ser analisado pelo Congresso para a demissão dele? Essa é uma avaliação, claro, que o governo tem que fazer, cabe principalmente ao CMN, ao ministro da Fazenda, ao ministro do Planejamento. Sei que o governo tenta levar as coisas de maneira menos conflituosa, né? Eu estou falando uma opinião política, porque eu acho que isso dá um prejuízo muito grande. Veja, quando você define uma taxa de juros, ela demora no tempo para fazer efeito. Pelo menos um ano, você aumentou lá atrás, agora que essa taxa alta está começando a fazer efeito, enfim, e ela vai reverberando. Então, gente, a presidente do PT, ela está fazendo a avaliação que todas as pessoas do campo produtivo têm feito aqui no nosso país, que a taxa de juros do Brasil ela é inaceitável. O presidente Lula ele tem falado bastante sobre essa taxa de juros absolutamente incompreensível no Brasil. E aí muitas pessoas têm perguntado para mim, é possível o Lula destituir o Antônio Campos Neto da presidência do Banco Central? Bom, diretamente não, mas ele tem meios para fazer isso pela seguinte questão. Aqui a Lei Complementar 179 de 2021 diz que para nomeação do presidente do Banco Central, está escrito aqui no artigo 4º, o presidente e os diretores do Banco Central do Brasil serão indicados pelo presidente da República e por ele nomeados após aprovação de seus nomes pelo Senado Federal. Então o presidente indica ele e todos os outros diretores do Banco Central. E o Senado Federal aprova ou não. E ele pode destituir essas figuras, aí está aqui no artigo 5º. O presidente e os diretores do Banco Central do Brasil serão exonerados pelo presidente da República, 1. A pedido, 2. No caso de acometimento de enfermidade, 3. Quando sofrerem condenação, tarará, tarará. 4. Quando apresentarem comprovado e recorrente desempenho insuficiente para o alcance dos objetivos do Banco Central do Brasil. Então, o senhor Campos Neto está com um desempenho absolutamente ineficiente dentre todas as atribuições que tem o Banco Central. Então, tecnicamente, o Lula pode pedir para que isso ocorra, né? Então, diz o seguinte, ocorrendo a vacância, aí depois vem aqui vários incisos, mas o que pode fazer o presidente da República? Ele tem que pegar ali o Conselho Monetário Nacional, que é composto pelo Haddad, a Simone Tebet e o próprio presidente do Banco Central. Então nós temos 2 votos de pessoas alinhadas com o governo e um voto do Campos Neto. E os 2 podem pedir para que ele seja afastado. Ou o presidente Lula pode pedir para os seus membros dentro do Conselho Monetário Nacional que peçam a exoneração do Campos Neto. Agora, por que isso não está sendo feito? Como disse agora a presidente do PT, por razões políticas. E a própria jornalista, nessa entrevista da Gleisi Hoffmann, perguntou, vale a pena comprar essa briga? Bom, se não comprar essa briga, nós ficaremos sujeitos à taxa de juros que o Banco Central e a sua diretoria, a mando dos banqueiros, do rentismo aqui no nosso país, da Rua Faria Lima, determinarem para o povo brasileiro. Então vai ter uma hora que ou o presidente Lula tem o apoio da sociedade para fazer esse tipo de ato, ou então simplesmente ele vai ficar refém do que determinar ali o senhor, aliás eu falei Antônio, né, Roberto Campos Neto, e a diretoria do Banco Central. Então essa é uma questão. Respondendo objetivamente, o Lula pode sim interceder para que seja afastado o senhor Roberto Campos Neto, através do Conselho Monetário Nacional ou através mesmo de um pedido direto dele. É assim que está dizendo a lei. Agora, se a sociedade não tem esse nível de informação, realmente a gente fica achando que só ele pedindo boné para ir embora, né? E não é assim que a coisa funciona. Por isso nós temos nosso portal aqui, gente, para jogar esse tipo de questão para sua reflexão. Mande seu comentário, o que você acha dessa história? Vale a pena ou não vale a pena bater de frente e brigar? E no campo das igrejas, você acha que é possível que se faça esse tipo de benesses todas? Há, de fato, no Brasil, uma cristãofobia? Pois bem, eu aguardo o seu comentário. Gente, eu fico por aqui, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!